Vamos ver agora o que é um prisma. Vamos supor que eu tenho aqui um plano alfa, e paralelo a esse plano alfa, eu tenho aqui um plano beta, certo? Esses dois planos são paralelos, vou escrever aqui alfa é paralelo a beta. E aqui no plano alfa eu tenho um polígono, vamos supor um pentágono. Então, 1, 2, 3, 4, 5 lados, não precisa ser um pentágono regular, qualquer pentágono. E aqui no plano beta, eu tenho um pentágono que é congruente a esse pentágono aqui de baixo, ou seja, eles têm exatamente as mesmas medidas. Então, 1, 2, tentar fazer o melhor possível aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Um prisma é basicamente o sólido que você obtém ligando todos os pontos desse polígono aqui embaixo com esse polígono aqui em cima, quando os planos nos quais esses polígonos estão contidos são paralelos. Então, se eu ligar esse ponto com esse ponto aqui, com esse ponto aqui, esse ponto com esse ponto com esse, e esse ponto aqui atrás, vou fazer pontilhado porque nós não conseguimos enxergar, com esse ponto aqui em cima, nós temos um sólido que é o prisma. Isso aqui, então, é um prisma. Vou fazer aqui do lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser algo mais ou menos assim. Certo? Então, mais ou menos isso aqui é um prisma. E, claro, esse ponto aqui se liga com um ponto que eu não consigo enxergar porque está na parte de trás. Certo? Então, eu sei que se isso aqui é um prisma, essa base aqui e esse topo vão ser obrigatoriamente paralelos, porque é isso que define um prisma. E vamos dar alguns nomes aos bois. Essa distância aqui, a distância entre os dois planos, ou simplesmente a distância entre esses dois polígonos, é a altura do prisma. Nós chamamos esses retângulos, que na verdade, retângulos aqui nesse caso especial, mas vão ser sempre paralelogramos, essas faces laterais aqui. Nesse caso, como nós temos pentágonos, nós temos 5 faces laterais, temos essas 3 na frente e mais 2 atrás. O nome faces laterais é bem óbvio. Nós temos também as arestas laterais, que nada mais são do que esses lados, entre aspas, que ficam do lado. Mas lembre-se que nós não usamos mais a palavra lado, e sim aresta. Então, aqui nós teríamos as 5 arestas laterais. E, naturalmente, aqui nós chamamos de base, e aqui, não sei, de topo, se você quiser. Uma característica muito importante dos prismas é que as secções transversais paralelas à base são sempre congruentes. O que eu quero dizer com isso? Que sempre que eu fizer um corte nesse prisma definido por um plano que é paralelo à base, e portanto é paralelo também ao topo, essas secções, esse corte, vai ser sempre o mesmo, não importa a altura em que eu fizer esse corte. Então, por exemplo, se eu fizer um corte nesse prisma com um plano aqui, e esse plano é paralelo tanto ao topo como à base, então o meu corte, a minha secção transversal vai ser algo mais ou menos assim, certo? Essa secção transversal vai ser a mesma, não importa a altura desse plano que eu pegar. Se eu pegar um plano aqui embaixo, e fizer o mesmo corte, certo? Esse plano também é paralelo ao topo e à base, o meu corte vai ser algo mais ou menos assim. A secção transversal, nós chamamos, ela vai ser a mesma em todo o prisma, certo? Essa é uma característica muito importante. As secções transversais paralelas à base são sempre congruentes. E antes de nós irmos para o que você deve estar interessado, que é o volume de um prisma, só uma outra definição. Nós temos basicamente 2 tipos de prisma. Um prisma reto, que é quando as arestas laterais formam um ângulo de 90 graus com os planos, e é o caso aqui, esse ângulo é 90 graus,
o ângulo que as arestas formam com o plano alfa. Então, isso aqui é um prisma reto. Nós também temos um prisma oblíquo, ou acho que nós podemos chamar de prisma inclinado, mas a palavra oblíquo é a mais usada, que é quando, vamos fazer aqui do lado, um plano beta, um plano alfa. Os planos alfa e beta são paralelos. E eu tenho, aqui pode ser também um pentágono. E eu tenho esse mesmo pentágono, um pentágono congruente aqui em cima. Se eu ligar todos os pontos, claro que nós não temos como ligar todos os pontos, nós ligamos só apenas esses vértices aqui. Se eu ligar todos os pontos, eu vou obter então um prisma, mas nesse caso, as arestas laterais formam um ângulo diferente de 90 graus com o plano. E, portanto, esse prisma ele é um prisma oblíquo, ele é um prisma inclinado. Agora vamos para o que você deve estar curioso, que é o volume de um prisma. A fórmula do volume de um prisma é bem simples. É a área da base, que eu vou escrever assim, área AB, área da base vezes a altura do prisma. E nós vamos ver esse padrão aqui várias vezes. Na verdade, sempre que você tem um sólido onde as secções transversais paralelas à base são congruentes, o volume desse sólido vai ser a área da base vezes a altura. Porque é como se eu pegasse essa área aqui embaixo, como ela é a mesma em todo o prisma, é como se eu simplesmente pegasse essa área e fosse arrastando ela para cima. Eu fosse arrastando ela para cima por uma altura h, e daí eu teria esse prisma, certo? Você pode ver um prisma dessa forma. Você pega essa área e vai arrastando ela, você vai levando ela para cima e você obtém um sólido que é o prisma. Então, para calcular o volume desse prisma, você simplesmente multiplica essa área da base pela distância que você, digamos assim, arrastou ela para formar o prisma. Então, esse é o volume, área da base vezes altura. Nós vamos ver que o cilindro também é essa fórmula aqui, mas enfim, isso fica para outro vídeo. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos supor que eu tenho um prisma hexagonal regular, ou seja, a base e o topo do prisma são hexágonos regulares. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, certo? Então, esse prisma é um prisma hexagonal regular. Bom, minhas habilidades artísticas você já sabe, certo? Então, você tem que fazer um esforço para visualizar isso aqui como um prisma. Não, realmente não está bom, sabe? Assim, assim, assim. E esse ponto aqui se liga com um ponto atrás que nós não temos como enxergar. Então, eu tenho um prisma hexagonal regular, onde vamos supor o lado do hexágono, ou essa aresta aqui, mede 3 centímetros, e a altura é de 10 centímetros. Eu quero calcular o volume e a área total desse prisma. Então, o volume é a área da base vezes a altura. Bom, a base é formada por um hexágono regular, cujo lado mede 3 centímetros. Então, vamos fazer aqui, eu tenho um hexágono regular, 6 lados, e o lado mede 3 centímetros. Como isso aqui é um polígono regular, é um hexágono regular, nós sabemos que a fórmula da área é igual ao semiperímetro vezes o apótema, onde o apótema é essa distância do centro do polígono regular até qualquer um dos lados. Então, isso aqui é o apótema. E nós sabemos que o apótema de um hexágono regular é dado pela fórmula lado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Assista aos vídeos sobre polígonos regulares, caso você não lembre dessa fórmula, ou caso você queira ver alguma maneira de descobrir essa fórmula, caso você tenha esquecido ela. Então, a área vai ser igual ao quê? Bom, o semiperímetro é o perímetro dividido por 2. Então, na verdade, a soma das medidas de todos os lados dividido por 2. Então, eu tenho 6 lados, cada lado mede 13, então o perímetro é 18. O semiperímetro é a metade disso, então é 9 vezes
O apótema é lado vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. O lado mede 3, então é 3 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso é igual a 27 raiz quadrada de 3 sobre 2. E eu tenho que multiplicar pela altura, que é 10 centímetros. Então, a área da base é 27 raiz quadrada de 3 sobre 2. E claro, centímetros quadrados, afinal as medidas estão em centímetros, vezes a altura, que é 10 centímetros. Isso vai ser igual, então, esse 2 simplifica com 10, fica 5. 27 vezes 5 é 135 raiz de 3, centímetro vezes centímetro, centímetro cúbico. Agora vamos calcular a área total desse prisma. Bom, esse prisma ele é formado por 6 faces laterais que são retângulos. Eu não falei isso, mas esse prisma é um prisma reto. Então, geralmente quando não fala é porque o prisma é reto. Então, esses lados são retângulos. Se o prisma não fosse reto, eu teria paralelogramos como faces laterais. Mas o retângulo, na verdade, é um caso especial de paralelogramo que ocorre quando o prisma é reto. Então, eu tenho 6 retângulos. Cada retângulo, é fácil perceber, tem base medindo 3 e altura medindo 10 centímetros. Então, eu tenho 6 retângulos cuja área é base vezes altura. Então, eu tenho 6 retângulos cuja área é base, 3 centímetros, vezes altura. Isso vai ser igual a 3 vezes 10 é 30, vezes 6, 180 centímetros quadrados. Essa, na verdade, é a área lateral, são 6 retângulos laterais. E agora eu também tenho a área do topo e a área da base, que nós já calculamos aqui. Lembre-se que o topo e a base são congruentes. Então, eu tenho que somar esses 180 centímetros quadrados com a área do topo e a área da base. É só multiplicar isso aqui por 2, certo? Porque uma vez é por causa da área da base e a outra vez é por causa da área do topo. Então, eu estou fazendo vezes 2. Esse 2 cancela com esse 2. Fica, então, 180. Claro, as unidades aqui são centímetros quadrados também. Então, 180 mais 27 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Até dá para fatorar aqui um 3 aqui, ou um 9, mas, enfim, não é tão importante assim. Ou, se o seu professor ou enfim, os vestibulares acham importante, vamos fatorar aqui um 9, então seria 9 vezes 20 mais 3 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Só coloquei um 9 em evidência. Enfim, era isso, eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.